Urgente, a Ucrânia jogou sua carta mortal de trunfo de Budanov. O maior pesadelo do Kremlin atingiu um novo patamar. Em Moscou, luto e pânico. Essa decisão colocou a Rússia de joelhos. Budanov saiu das sombras e preparou uma surpresa mortal que destruirá os planos de Putin no final. A artilharia pesada agiu na Operação Vingança por Kiev, com retaliação em grande escala e Moscou em cinzas. Um ataque direto contra os mísseis portadores de ogivas nucleares. Drones aliados estão transformando a Rússia em um inferno. Sensação. Você precisa ver isso. Punho nuclear para a Ucrânia. Essa decisão foi tomada de forma abrupta. Reino Unido e França fornecem a bomba atômica. Tropas da OTAN cruzam a fronteira. Os especialistas em choque estão em pânico. A questão do fortalecimento nuclear da Ucrânia foi colocada em discussão. Os bastidores da política explodiram. O relatório final saiu. Trump e Zelensky marcaram a data. Em 4 de julho, a guerra acaba. O Kremlin está encurralado. O desfecho está próximo. O que aguarda a Ucrânia? Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Budanov atinge seu objetivo com urgência. O maior pesadelo do Kremlin ganhou novo poder. O pânico começou em Moscou. Aconteceu, uma verdadeira guerra se desenrolou a portas fechadas. A Ucrânia lançou artilharia pesada na batalha. Que carta na manga mortal o Kremlin Budanov reserva para o desfecho? Olhar. O ex-chefe da inteligência e novo chefe do gabinete presidencial, Kirill Budanov, defende um acordo de paz rápido intermediado pelos Estados Unidos. É assim que as publicações ocidentais escrevem sobre o progresso das negociações. Eu quero ter esperança de que ainda estejamos no caminho para uma solução radical para a nossa guerra. Estamos de mudança. Não se pode afirmar com certeza que a paz chegará amanhã. Se alguém diz isso, com certeza não é verdade. Mas estão sendo feitos muitos esforços. Falo abertamente, estamos avançando. Otimismo cauteloso é a definição que eu usaria para explicar claramente a situação. Segundo analistas, Budanov, como parte da delegação ucraniana, mudou completamente o rumo das negociações, pois possui experiência e informações que nenhum dos representantes políticos dos outros lados tem. Precisamos de uma paz justa. Está tudo certo. Precisamos de garantias de segurança. Precisamos de um plano de reconstrução da Ucrânia. Mas conflitos internos não vão ajudar. Aqui está minha resposta para vocês. Qualquer processo de negociação, em geral, prefere o silêncio, mas vocês ainda assim verão parte disso. Bem, digamos assim, uma preparação mais profissional de serviço secreto que, claro, não é obrigatória na diplomacia clássica, mas em negociações tão complexas e multilaterais como com a Federação Russa e os Estados Unidos da América, essa é uma habilidade que talvez antes fazia muita falta nesse processo de negociação. Tudo isso porque ele é respeitado não apenas pelos parceiros americanos e europeus, mas até mesmo pelos representantes da Rússia. É preciso entender que existem pessoas desagradáveis, talvez até países. Mas fechar os olhos para isso não vai ajudar. Nós temos que lidar com eles. Infelizmente, teremos que fazer isso. Sem dúvida, os sinais vindos dos Estados Unidos, da América, da Europa e, aliás, da Federação Russa sobre estarem prontos para conversar com Budanov, de que ele é qualificado e eficaz como negociador, surgiram imediatamente após sua nomeação para o cargo de chefe do gabinete do presidente. Já os propagandistas, correspondentes de guerra e outros parasitas do regime de Putin entram em verdadeiro estado de histeria, porque entendem que, com a chegada de Budanov ao novo cargo, haverá mudanças que se transformarão para eles na forma mais trágica possível. Quando se trata do terrorista Budanov, sim, essa pessoa foi reconhecida como terrorista, extremista. Na sua opinião, não poderia haver uma atmosfera realmente amigável. Agora estamos perguntando exclusivamente sobre a sua visão subjetiva. Nas negociações, é difícil imaginar uma atmosfera realmente amigável em um nível tão alto. Ainda mais levando em conta quem estava presente do lado da Ucrânia. A nossa delegação oficial é chefiada por um líder de altíssimo nível, vindo de uma estrutura militar extremamente séria e rigorosa. E em frente está o terrorista, assassino e canalha Budanov, que é pessoalmente culpado pela morte de seus amigos próximos. O homem sentado ao nosso lado. Mas isso não é tudo. O almirante Kostyukov, sentado do nosso lado, é um dos alvos do canalha Budan.
Do lado ucraniano, em particular, destacamos isso sempre que possível. O terrorista, reconhecido como tal em nosso país, o cidadão ucraniano Budanov, ex-chefe da AGUR. O homem que nos disse que destruiria a Rússia. Essa é uma expressão muito marcante dele. Prometeu explodir a ponte da Crimeia e realmente explodiu a ponte da Crimeia. Por isso, é difícil imaginar que o clima seja amistoso. Parece que Budanov pretende não apenas derrotar completamente os russos nas negociações, mas também contribuir para que o mesmo aconteça no campo de batalha. Ele precisa reiniciar, digamos, a percepção geral do gabinete do presidente e criar aquilo de que já se fala há muito tempo, o chamado gabinete militar. Se possível, até mesmo coordenando o gabinete de ministros da Ucrânia, dando recomendações apropriadas, compartilhando sua experiência, por exemplo, sobre como reorganizar, por exemplo, a economia do país para um regime de guerra. Será problemático negociar a partir de uma posição fraca. Impossível. Por isso, por favor, fiquem conosco. Vamos eliminar todos esses mal-entendidos que existem entre os países que todo esse tempo tem nos ajudado. Vamos unir esforços, nos mobilizar e levar o assunto até o fim. Com a nova nomeação de Budanov, a Ucrânia ganhou não apenas um chefe de inteligência forte, mas também um gestor e negociador competente, que pode se tornar o principal trunfo para forçar Putin à paz. Ucrânia iniciou a operação Vingança por Kiev. Moscou sofre ataque massivo de drones enquanto o Tartaristão arde. Nossos drones destruíram uma estação-chave. O Kremlin está em choque. Onde será a próxima explosão? Confira os detalhes. Explosões intensas no Tartaristão. Visitantes na capital da Rússia. E um apagão interminável em Belgorod. Parece que a operação especial realmente está seguindo o plano. Interessante, era isso que Putin queria? O ladrão deve estar na prisão, mas há nuances. Explosões onde realmente não eram esperadas, a 1.200 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Tartaristão, uma das principais regiões petrolíferas da Rússia, foi atingida por drones. Estamos falando da estação de bombeamento de petróleo de Kaleikinskaya, um dos principais nós do sistema de oleodutos russo. Esta é uma das principais estações de bombeamento de petróleo no território da Federação Russa, que realiza, consequentemente, o bombeamento e a triagem de produtos petrolíferos para posterior transporte pelo oleoduto Druzhba, ou seja, é um componente-chave do oleoduto Druzhba. Belgorod também tem sua própria atmosfera e, aparentemente, os moradores locais não gostam muito dela. Está tudo escuro na cidade. Moscou é uma cidade onde decisões importantes são tomadas. Uma cidade que durante anos foi considerada inacessível. E agora os drones estão cada vez mais visíveis nos céus da capital. Moscou está paralisada. O céu está fechado. 100 drones das Forças Armadas da Ucrânia transformaram a capital de Mordor em uma zona de pânico. Enquanto os vantes impõem ordem total na Rússia, a Ucrânia continua recebendo apoio dos aliados. Só que, em 2026, a Alemanha planeja transferir o sistema de mísseis antiaéreos Iris-T e o sistema antiaéreo Sky Ranger 35. Podemos dizer que a Alemanha é um parceiro militar técnico-chave das forças de defesa da Ucrânia. Vale destacar o fornecimento de sistemas de mísseis antiaéreos da Noruega. Estes são sistemas de mísseis antiaéreos. O NASAMS, que é considerado um dos melhores do mundo. Mas a Ucrânia não só recebe armas dos aliados, como também está ampliando a cooperação na produção de armamentos. Recentemente, a França anunciou a ampliação da parceria com a Ucrânia na área de uso de drones.
Eu também fui a Kiev para tentar trabalhar com o Ministério da Defesa em áreas muito inovadoras, como, por exemplo, drones. Acho que ainda vamos voltar a esse assunto. É realmente necessário construir uma parceria estratégica completa em drones em um prazo muito curto. Este ano, a Ucrânia receberá cerca de 10 mil drones de ataque. Todos esses produtos são fruto de uma produção conjunta ucraniano-alemã. Até o final do ano, está previsto abrir mais 10 empreendimentos conjuntos semelhantes. Nós já estamos comprando tudo o que podemos em termos de drones. Já estamos treinando nossos soldados e vamos aprimorar nossos esforços todos os dias para sermos melhores na questão dos drones, porque isso faz parte do futuro, faz parte da guerra do futuro e, na verdade, já é o presente. A Ucrânia está rapidamente aumentando sua própria produção de armamentos e drones. Uma das conquistas mais notáveis é o desenvolvimento dos próprios mísseis de cruzeiro Flamingo. Mas Kiev não está parada e já está abrindo oportunidades para a exportação de seus próprios produtos militares. Naturalmente, em primeiro lugar, atendendo às necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. As principais áreas dessa cooperação são os países bálticos, o norte da Europa, a Alemanha e o Reino Unido. Os países europeus e os Estados Unidos estão interessados em expandir a cooperação técnico-militar com a Ucrânia. E a expansão do mercado de vendas é bastante notável. Meios de destruição ucranianos. Em primeiro lugar, drones. Ninguém sabe quanto tempo a guerra vai durar. Só uma coisa é certa: a Rússia de Putin jamais alcançará seus objetivos. As forças armadas ucranianas certamente expulsarão os intrusos indesejados de sua terra natal. Choque. Ataque nuclear segundo planos de Putin. Grã-Bretanha e França enviam armas nucleares para a Ucrânia. Tropas da OTAN na Ucrânia. O Kremlin está em alerta máximo. Com urgência, é difícil de acreditar, mas aconteceu. A contagem regressiva final começou. Será que o Ocidente realmente apostou tudo? Olhar. Nova tentativa dos russos de fugir das negociações. No Conselho de Segurança da Rússia, acusaram a França e o Reino Unido de estarem planejando transferir armas nucleares para a Ucrânia. Informação extremamente preocupante, publicada hoje pelo Serviço de Inteligência Externa, e não há dúvidas de que ela é confiável. Há até mesmo uma compreensão, ao que tudo indica, de que no futuro o surgimento de armas nucleares na Ucrânia deveria ser apresentado como se fosse de fabricação ucraniana. Desenvolvimento, embora seja absolutamente certo que os ucranianos não têm nenhuma possibilidade de desenvolver por conta própria sem ajuda externa, por definição. A informação da inteligência russa apareceu de maneira surpreendente logo após o presidente da Ucrânia. Zelensky declarou que França e Reino Unido estão prontos para enviar contingentes para a Ucrânia. No nosso entendimento, até 5.000 significa uma brigada. Reino Unido e França, quando assinamos oficialmente nossa declaração com todos os participantes da coalizão interessados, entendemos que todos esses países já estão prontos para fornecer uma brigada cada. E também há sinais de outros países que estão prontos para fortalecer a Ucrânia com sua presença na forma de um contingente. O primeiro a falar sobre a possível envio de tropas para a Ucrânia, ainda no ano passado, foi o presidente da França. No momento, temos 26 países que assumiram oficialmente o compromisso de formar forças de apoio e de enviar tropas em solo, no mar ou no ar, no âmbito das garantias de segurança para a Ucrânia no dia seguinte ao cessar-fogo e ao estabelecimento da paz. Alguns dias atrás, o ministro da Defesa do Reino Unido confirmou que deseja ser aquele que enviará tropas britânicas para a Ucrânia, porque isso significará o fim da guerra. Nós estaremos prontos para garantir a paz a longo prazo. Isso exige de nós investimentos e preparação das nossas forças. Keir Starmer declarou que está pronto para ver tropas britânicas em território ucraniano, e eu já destinei milhões de libras esterlinas para a preparação de um possível envio de tropas. Só que há um porém. Os russos não concordam e muito provavelmente nunca concordarão com esse ponto em um tratado de paz. No que diz respeito aos possíveis contingentes militares na Ucrânia, este representa um dos motivos fundamentais e determinantes para o envolvimento direto no conflito. A eventual integração plena da Ucrânia na OTAN. Portanto, se alguma tropa aparecer ali, especialmente agora, durante operações militares,
partimos do princípio de que essas tropas serão alvos legítimos para sua destruição. E se forem encontradas soluções que levará à paz, visando uma paz duradoura, não vejo absolutamente nenhum sentido na presença deles em território ucraniano. Isso é tudo. Mas que diferença faz para a Rússia se a Ucrânia se tornar um membro pleno da OTAN ou um país em cujo território estejam instalados centros militares de países membros da OTAN? É evidente que a Rússia jamais permitirá que isso conste em um tratado de paz com a Ucrânia. Se esse tratado de paz algum dia aparecer, acredito sinceramente que, no geral, não haverá tratado algum. Uma cláusula que regularia a possibilidade da presença de tropas estrangeiras em território ucraniano, especialmente as tropas da União, que possuem armas nucleares no arsenal de seus membros. Então isso se torna um círculo vicioso. A Rússia não concordará com um tratado que estipule a presença de contingentes estrangeiros na Ucrânia, e a Ucrânia não concordará com a paz sem garantias de segurança claras. Quero deixar algo bem claro para evitar mal-entendidos. Estamos falando de garantias de segurança após o cessar-fogo. Não, nenhum Estado membro da União Europeia acredita que devamos intervir no conflito neste momento. Também estamos prontos para participar e fornecer nossas próprias garantias de segurança. Mas tudo isso é impossível sem o consentimento da Rússia. E provavelmente ainda estamos muito longe disso. Talvez os países europeus estejam dispostos a enviar suas tropas para o território ucraniano sem o consentimento da Rússia? Mas a Rússia está claramente informada de que essas tropas serão um alvo legítimo para o exército russo. Eu também não tenho dúvidas disso. Se os líderes do Reino Unido, da França ou de outros países que falam sobre a presença de suas tropas estão dispostos a correr riscos, então eles podem, da mesma forma, enviar seus contingentes já hoje, sem esperar pelo fim das hostilidades. E se eles não estão dispostos a correr riscos, então devem entender que, mesmo após o fim das hostilidades, suas tropas não aparecerão no território ucraniano. Mas essa é a realidade. Acontece que tudo continua como antes. Os europeus estão prontos para fornecer todo o apoio necessário enquanto os russos impõem condições absurdas para que esse apoio seja interrompido, ao mesmo tempo em que inventam mais notícias falsas. O relatório final começou. Trump marcou a data do fim da guerra. No dia 4 de julho, o mundo vai tremer. Isto é urgente, você precisa ouvir. Enquanto o mundo aguardava ansiosamente, Volodymyr Zelensky fez uma declaração contundente. Isso mudou completamente o jogo. O ultimato final: em que condições a guerra terminará? Olhar. Ucrânia no início do fim da guerra. Foi assim que o presidente Volodymyr Zelensky descreveu a situação no 4º aniversário da invasão russa em grande escala. No entanto, os prazos para esse fim ainda são bastante vagos. Na opinião dos especialistas, tudo o que poderia ser alcançado sem concessões fundamentais já foi alcançado. Em 4 anos, as partes avançaram em questões humanitárias, na troca de prisioneiros e civis, e as negociações diretas foram retomadas. Mas falta o principal, o desejo do agressor de acabar com a guerra. A única coisa que resta hoje é essa questão política, que não conseguimos de jeito nenhum avançar nessa questão. O fim da guerra, para que a Rússia finalmente dê esse mandato, especialmente Putin, a sua delegação para discutir essa questão. É nisso que, ao que me parece, todos estão concentrados no momento. Ao mesmo tempo, o presidente Zelensky deixou claro: a Ucrânia está cansada, mas qualquer solução para o fim da guerra não a satisfará. Ainda mais porque, desde o início do ano, os mísseis ucranianos mostraram que a Rússia também pode sentir dor. Portanto, Kiev vai lutar por um desfecho digno para o confronto e não pela capitulação proposta. Queremos a paz, forte, digna e duradoura. E antes de cada rodada de negociações, eu dou à nossa equipe diretrizes muito claras. Isso sempre é feito por decretos confidenciais, mas com certeza não vou revelar um segredo de Estado se disser que minha principal mensagem é não anular todos esses anos. Não desvalorizar toda a luta, a coragem, a dignidade, tudo o que a Ucrânia passou. Ao mesmo tempo, o lado russo declarou na véspera que a Federação Russa ainda não alcançou todos os seus objetivos na guerra contra a Ucrânia. Por isso, a agressão continua. A mensagem de Putin foi transmitida por Dmitry Peskov. Vamos lutar até que ou vocês arranquem nossas cabeças, ou nós arranquemos as suas.
os Estados Unidos estão muito mais otimistas. A Bloomberg publicou um artigo sensacionalista afirmando que os EUA esperam terminar a guerra até 4 de julho. O representante especial de Trump também anunciou os preparativos para uma reunião trilateral entre os líderes de Kiev, Washington e Moscou, que poderá ocorrer já em meados de março. Por quê? Não agora, mas, por exemplo, em 3 semanas. Porque acredito que dentro de 3 semanas os americanos querem obter um resultado, um desfecho de suas negociações com o Irã. E são os mesmos negociadores do lado americano, os mesmos Witkoff e Kushner, que estão conduzindo as negociações, não apenas conosco, mas também com o Irã. E aqui, ou haverá negociações e concessões do Irã em direção ao Semi-Estiwara, ou os americanos podem até decidir por uma operação militar contra o Irã, sobre a qual muito se fala. E isso, de uma forma ou de outra, vai influenciar o Kremlin. Ao mesmo tempo, Moscou não demonstra nenhum indício de concessões, pelo menos publicamente. Na opinião dos analistas, a arrogância do líder do bunker é alimentada por relatórios falsos de economistas sobre estabilidade e relatórios mentirosos de seus generais, sobre os sucessos na linha de frente. Quanto às agrupações, centro, leste, mesa. Aqui, na verdade, assim como em toda a linha de contato de combate, a iniciativa está completamente nas mãos das nossas forças armadas. No entanto, juntamente com o triunfalismo público na Rússia, os analistas observam que as autoridades oficiais ainda não têm pressa em recusar o encontro trilateral dos presidentes. Portanto, é provável que essa opção esteja finalmente sendo considerada seriamente em Moscou, como o início de acordos construtivos para encerrar a guerra. O tema do encontro de alto nível entre os 3 líderes realmente se tornará o principal assunto em breve. E muito provavelmente a próxima rodada de negociações será em Genebra. Parece que o principal tema será justamente o encontro dos 3 líderes. Se a Rússia der o seu consentimento, então em Genebra já começarão a trabalhar nisso. Em algumas opções de compromisso que poderão ser apresentadas para aprovação pelos 3 líderes. Além disso, a Europa também começou a se envolver ativamente nas negociações. É justamente sobre seus ombros que recairá uma parte importante dessas garantias de segurança do pós-guerra. Na verdade, dela também dependerá a entrada da Ucrânia na União Europeia. E será justamente das condições finais de paz que ficará claro o destino futuro de todo o continente. A luta é sobre como será a saída da guerra, como será o caminho para a paz. E essa não é uma questão apenas entre Ucrânia e Rússia, nem mesmo apenas do próprio continente europeu e sua segurança, mas em grande medida é também uma questão sobre quais serão as bases para o retorno às mesmas regras, regulações, a uma nova ordem mundial, sobre a qual já se fala abertamente agora em diferentes países. Por isso, os especialistas alertam para não esperar soluções rápidas. No entanto, não há dúvidas de que já se vê uma luz no fim do túnel. Relatório final. A Polônia corta o oxigênio dos ditadores. Alvoroço em Minsk. Lukashenko perdeu o controle. Bloqueio total da Rússia e da Bielorrússia. Urgente, fronteira fechada. Varsóvia pisa no acelerador. Veja todos os detalhes. A Polônia faz uma declaração contundente e reforça a fronteira. No oeste da Bielorrússia, reservistas estão sendo convocados urgentemente. Coincidência? É preciso contar apenas consigo mesmo. Não se deve depender de ninguém. Já disse pela 5ª vez. Não temos amigos no mundo. Não temos. Homens na Bielorrússia começaram a receber convocações em massa. Eles são levados no mesmo dia, sem tempo para se prepararem. Além disso, ainda confiscam os telefones. Por isso, como relatam os familiares, o contato com os convocados se perde imediatamente. Eu, claro, ficaria preocupada com isso. A principal diferença é justamente que isso nunca tinha acontecido antes. E, na verdade, os fóruns bielorrussos explodiram justamente porque isso nunca tinha acontecido antes. E as pessoas perguntam umas às outras, digamos, se isso está acontecendo em alguma região, e com vocês aí também está acontecendo isso? A primeira pergunta que todos fazem uns aos outros é: isso está acontecendo agora em toda a Bielorrússia? Ou ainda está restrito a algumas regiões do país?
Oficialmente, é claro, chamam isso de verificação da prontidão de combate, nada de mobilização. Mas na Rússia tudo também começou com reuniões e verificações. Eu diria, em primeiro lugar, o fato de esconderem informações. De fato, a pessoa é levada imediatamente. Logo a arrastam para algum lugar e tiram o telefone dela, para que não possa avisar ninguém sobre o que está acontecendo com ela depois. Esse é o máximo de sigilo de informações e esse é o ponto que deve nos preocupar especialmente, porque realmente não entendemos o que vai acontecer com as pessoas depois. Que interessante, não é? Este é um apelo para reservistas, especificamente nas regiões ocidentais do país, ou seja, perto da Polónia. Existe também uma área estrategicamente sensível na Europa. Corredor Suwałki. Há coincidências demais em um só lugar. Uma faixa de terra relativamente estreita entre a região de Kaliningrado e a Rússia. Parcialmente, na verdade, o povoado mais populoso, Suwałki, fica perto da fronteira entre a Polônia e a Lituânia. A largura ali, se não me engano, é de uns 40 quilômetros, ou seja, é bem estreito. Por isso, se concentrar forças suficientemente sérias ali, é possível abrir rapidamente, um corredor terrestre até a região de Kaliningrado. Paralelamente, a Polônia declarou sobre as 48 horas. É exatamente esse o tempo que eles precisam para minar completamente a fronteira com a Bielorrússia e a Rússia. Hoje, 20 de fevereiro, o país saiu da Convenção de Ottawa e agora tem pleno direito de minar suas fronteiras. Mas será que as mobilizações bielorrussas podem estar relacionadas às ações da própria Polônia? Apesar de até agora vermos apenas ataques híbridos, isso não significa que amanhã não possa acontecer algo diferente. Um ataque real, de fato, bastante intenso. Por isso, claro, eu consideraria essa história de mobilização como uma ameaça real de um possível ataque. E, consequentemente, já que são necessárias mais de 48 horas para minar, então está na hora de começar a minar. Recentemente, Lukashenko também ordenou uma verificação em larga escala da prontidão de combate das Forças Armadas. Na unidade militar, tudo foi praticado ao máximo. Não trabalhamos para obter uma nota, mas sim para estarmos prontos para defender nosso país, proteger nossos interesses nacionais, nossa soberania, nossa República da Bielorrússia. E agora estão urgentemente convocando reservistas. Então talvez isso seja apenas parte da verificação de Lukashenko? Sem dúvida, na minha opinião, isso parece um sinal do Ocidente, mas não devemos encarar isso apenas como um sinal. Acho que devemos considerar isso como uma ameaça militar concreta. E aqui Moscou aparece novamente. Bem, como poderia ser diferente? A influência quase total do Kremlin faz da Bielorrússia não apenas uma aliada, mas um verdadeiro trampolim para provocações contra a OTAN. O momento, falo abertamente, é quase de guerra. Basta lembrar a declaração sobre o Oreshnik no território da Bielorrússia. Além disso, as primeiras posições do complexo de mísseis Oreshnik já foram equipadas. Ele está conosco desde ontem e já entrou em serviço de combate. Ou a informação de que a Rússia está usando o território bielorrusso para atacar a Ucrânia e pressionar os países europeus. Operadoras de jatos russos atuam na Ucrânia, incluindo Belarus. A comunicação para greves é mantida com o território da Bielorrússia. A Rússia usa Belarus como campo de testes para chantagear a Europa. No entanto, Minsk declarou que não pretende entrar em conflito com os países ocidentais. Mas é improvável que um ditador do Kremlin dê ouvidos ao segundo, o ditador da batata. Quanto ao envolvimento na guerra, eu tenho dúvidas. Porque, na minha opinião, de qualquer forma, essas decisões são tomadas pelo próprio Lukashenko. E, por enquanto, ele quer manter para si a liberdade de manobra, inclusive para seus possíveis relacionamentos com Trump. Um certo inflar de bochechas, uma certa encenação de perigo, é claro que Lukashenko vai fazer. Mas não se pode dizer que ele esteja totalmente sob controle. Para Putin, isso está errado. Mas isso não os impede de efetivamente realizar e preparar provocações. A Lituânia está acompanhando de perto os acontecimentos na República. E ele afirma que ainda não há motivo para pânico.
Mas a Rússia claramente tem seus próprios planos para Belarus. Sondar constantemente as fronteiras da OTAN e testar as reações de seus vizinhos é uma estratégia sistêmica e um teste à paciência da aliança. Chantagem bilionária, Eslováquia corta o fornecimento de energia para a Ucrânia, Robert Fitzroy desliga o fornecimento de petróleo para a Rússia. Desastre ou blefe? Em primeiro lugar, devido às negociações de Kulisi. Olhar. A Rússia destrói a energia da Ucrânia, enquanto a Eslováquia chantageia com eletricidade. Robert Fico suspendeu o envio de emergência para a Ucrânia. A partir de hoje entra em vigor uma nova regra. Se a parte ucraniana recorrer à Eslováquia pedindo ajuda para estabilizar a rede elétrica ucraniana, essa ajuda não será concedida. O presidente ucraniano nos causou prejuízo intencionalmente ao interromper o fornecimento de petróleo pelo oleoduto. A interrupção do fluxo de petróleo é uma decisão puramente política, destinada a chantagear a Eslováquia em relação à sua posição internacional sobre a guerra na Ucrânia. Agora vamos entender do que se trata e qual é o papel da amizade nisso tudo. Após a imposição de sanções ao petróleo russo, a Europa encontrou fornecedores alternativos desse recurso. Mas a Eslováquia, junto com a Hungria, recebeu permissão para continuar comprando petróleo russo através do já mencionado Fico, o oleoduto Druzhba. No entanto, isso não foi uma exceção ou um presente. Foi um compromisso dentro da política de sanções da UE para um período de transição, já que Hungria e Eslováquia não têm acesso direto ao mar. E para desenvolver rotas alternativas e infraestrutura são necessários tempo e dinheiro. Bem, no 5º ano da guerra em grande escala, após 19 pacotes de sanções europeias contra a Rússia, a Eslováquia e a Hungria, a julgar pela retórica e pelo comportamento de seus governos, só aprofundaram sua dependência da Rússia. Embora mais uma vez existam alternativas aos recursos. A Turquia, segundo o presidente Erdogan disse, sem problemas. A Rússia, pelo gasoduto South Stream, fornece recursos energéticos para a Turquia, depois da Turquia para a Bulgária, depois para a Sérvia e então para a Croácia e Hungria. Mas nem a Eslováquia, nem a Hungria concordam com esse cenário. Embora, novamente, se vocês realmente precisam tanto dos recursos russos, aqui está, por favor, um cenário para obtê-los. A única coisa é que eles vão sair mais caros. Ou seja, aqui a questão não é a impossibilidade de obter um recurso importante para vocês, mas sim o preço desse recurso. Ou seja, vocês não querem pagar mais caro. E essa é a razão de vocês. E o que temos hoje? A Eslováquia acusa a Ucrânia de interromper o trânsito de petróleo pelo oleoduto, embora o oleoduto Druzhba esteja parado por causa do ataque da Rússia à Ucrânia. No dia 27 de janeiro, o equipamento do oleoduto foi danificado na região de Lviv. Estão trabalhando em seu reparo, e a Ucrânia e a UE propuseram uma alternativa para o fornecimento. A Comissão Europeia permitiu que a Hungria importasse temporariamente petróleo russo através da Croácia. A Ucrânia propõe ao bloco europeu o oleoduto Odessa-Brody como alternativa ao danificado Druzhba. É evidente que as reivindicações devem ser direcionadas à Rússia, mas a Eslováquia acusa a Ucrânia não apenas de interromper o trânsito, mas também do ataque russo. Além disso, Bratislava afirma que a Ucrânia não permite que seus especialistas inspecionem o local. E, na verdade, é por causa disso. A Eslováquia, representada por Fico, e a Hungria, por Orbán, começaram a chantagear a Ucrânia. Além disso, a interrupção do fornecimento de eletricidade é uma continuação do conflito inflado, pois na véspera os países já haviam interrompido a exportação de diesel para a Ucrânia. A Hungria, aliás, também ameaça interromper o fornecimento de eletricidade, alegando que o trânsito de petróleo não está sendo realizado não por causa de danos ao oleoduto, mas por motivos políticos da Ucrânia. O oleoduto Druzhba não foi atingido por nenhum ataque russo. O próprio oleoduto não está danificado. Atualmente, não há nenhuma razão física ou obstáculo físico para a retomada do fornecimento. Esta é uma decisão puramente política da Ucrânia. É pura chantagem contra a Hungria com o objetivo de mudar nossa posição sobre a Ucrânia, a adesão à UE. E tudo relacionado a isso. E claro, ambos os países não perdem a chance de criticar a Ucrânia pelos ataques à infraestrutura petrolífera da Rússia. O que estão fazendo com suas ações a Eslováquia e a Hungria? Eles buscam de todas as formas manter contato com a Rússia. Eles querem preservar a presença da Rússia no mercado único da União Europeia. Ou seja, na verdade, as suas ações são contrárias à política geral da UE. Agora, falando especificamente sobre as consequências da decisão da Eslováquia, a Ukrenergo declarou que a interrupção no fornecimento de eletricidade a partir de Bratislava não afetará a situação energética de forma alguma. A última vez que a Ucrânia solicitou ajuda emergencial à Eslováquia foi há mais de um mês e em volume muito limitado.
De modo geral, a ajuda emergencial pelo lado eslovaco era fornecida ao sistema energético unificado da Ucrânia, com bastante raridade. Estamos falando de fornecimentos de curta duração. Além disso, a Ukrenergo esclareceu que a Ucrânia não recebeu nenhum documento oficial do operador eslovaco SEPS sobre a rescisão unilateral do contrato. Quanto à importação comercial, não haverá mudanças e os fornecimentos continuarão sendo realizados. E, segundo especialistas, nem a Eslováquia nem a Hungria vão abrir mão disso, mesmo que o Kremlin deseje muito. Afinal, eles lucram muito com isso. Para se ter uma ideia, de toda a eletricidade importada pela Ucrânia, 19% vem da Eslováquia e outros 42% foram vendidos à Ucrânia pela Hungria. Além disso, de acordo com as regras europeias, não é possível desligar a linha de transmissão que conecta a Eslováquia à Ucrânia apenas por vontade do primeiro-ministro. A eletricidade, de acordo com a classificação de mercadorias do comércio exterior, pertence ao grupo 2716. No comércio exterior e na esfera do comércio exterior, a União Europeia é um organismo único, um órgão único. Ou seja, não é como se um país isolado da União Europeia pudesse, digamos assim, conduzir uma política na esfera comercial separada daquela determinada pela Comissão Europeia, ou seja, um órgão supranacional criado no âmbito da União Europeia. A União Europeia não tomou nenhuma decisão de não fornecer eletricidade à Ucrânia. Portanto, a declaração estrondosa de Robert Fico e as ameaças de Orbán são um blefe, mais um jogo para o público e provavelmente um espetáculo para Putin. Assim como a recusa em apoiar o 20º pacote de sanções contra a Rússia. Os 19 anteriores também foram travados na Hungria e na Eslováquia, mas no final eles votaram a favor dos pacotes de restrições. Por hoje é só, mas mais notícias quentes da linha de frente você confere já na próxima edição.